Olá, meus lindos e minhas lindas! Como vocês estão? Na presença e na graça do nosso Senhor Jesus? Espero que sim, porque eu estou. E estou muito bem, estou muito feliz, estou muito alegre. Quero que vocês também estejam. Hoje eu quero ministrar com vocês uma mensagem lá no Novo Testamento, falando do nosso Messias, do nosso Jesus, do nosso Salvador, daquele que morreu na cruz, daquele que jorrou sangue, daquele que foi morto como cordeiro, para te dar o poder da salvação, para te dar a obrigação de pedir para ser salvo. Tô brincando com vocês, mas sim, ele fez isso tudo. Ele jejuou por 40 dias, sem pão e sem água. Ele passou por surras, ele passou por pregos na cruz, passou por humilhação, passou por difamação, passou por falácias, passou como falso, mas ele era verdadeiro, e nós sabemos. Até aquele que duvidava do seu poder subiu num pé de espinhos para vê-lo, e depois que viu, foi batizado, creu, foi perdoado. Por que que você não pode encontrar o seu perdão? Eu te pergunto. Mas o assunto de hoje não é esse. O assunto da nossa palavra de agora, eu quero falar com vocês do poder da reverência, do poder da intimidade, do poder do temor ao Senhor. Abram comigo então Mateus 17, palavra de Jesus, a transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, ou seja, 3 discípulos, e Jesus, e os levou em particular ao alto do monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, prestem atenção neste, que é onde eu quero que você entenda. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Aleluias! Então, meus amados, meus lindos, minhas lindas, palavra forte, mensagem forte. Tudo que Jesus fazia era forte. Você já pensou para pensar? Tudo era intenso. Jesus era calmo, era sereno, era um homem tranquilo, como dizia. Mas tudo ao qual ele fazia era intenso. Se era para ressuscitar o morto, ele esperava um pouco para que a glória de Deus fosse vista. E só dizia: Lázaro, saia. Ele não fazia alabardes para aparecer. Ele apenas fazia a obra do Senhor. Na multidão com peixes e pães, ele não fez o milagre da cesta se encher.
com o estalar de dedos. Ele apenas conseguiu tocar no coração de uma criança, ao qual nós sabemos que criança para doar o que tem de comer é difícil. Essa criança se comoveu com a palavra de Jesus e doou o que ela tinha para que fosse dado ao povo. E acredito eu que isto fez com que o povo se comovesse junto e desse um pouquinho de cada um para que todos se alimentassem. Jesus fazia milagres, ao qual nós nem pensamos em ver. Mas era tudo com a mansidão e com a calmaria de Jesus. Mas eram todos atos absolutamente grandiosos. E nessa passagem, ao qual eu li, em Mateus 17, ele pega 3 de seus discípulos que eram mais próximos. Vamos dizer os seus 3 generais dos discípulos. E leva ao monte para conversar. Quando ele chega lá em cima, a face de Jesus brilha. Imagine que coisa linda. Há partes da Bíblia que dizem que a face de Jesus brilhou como o sol, que era difícil de você olhar diretamente para ele, pois os seus olhos doíam. Aí eu te digo, quando Saulo pegou sua trajetória, sua caminhada para ir buscar Jesus, os discípulos, para matar, e ele foi parado pela transfiguração, pela aparição de Jesus, ele viu um grande brilho nos rostos de Jesus, ao qual ele ficou cego. Então, eu quero que você entenda por essa parte, nesse primeiro ponto. Os 3 discípulos generais, os 3 primeiros, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, quando subiram ao monte, Jesus com eles, Jesus resplandeceu o seu rosto de sol, que brilhava muito forte. Mas como eles eram íntimos, eles tiveram a capacidade de enxergar e de ainda ver essa bênção. Mas quando você pensa um pouco para frente, Saulo, que se transformou em Paulo, se cegou ao ver essa luz, pois ainda não era cristão, ainda não confiava, não era íntimo. Então você vê a necessidade da comunhão, a necessidade de você estar perto, estar próximo, de você poder ver e presenciar o que é Jesus. Quando você está perto, você consegue ver ele brilhando. Mas quando você está longe, você vê o brilho e se cega. Mas você se cega para que seus olhos possam ver novamente, de outra forma. E assim ser resgatado e ser perdoado. Você entendeu? Agora eu continuo com você para o segundo ponto da palavra. Após este evento, apareceu Moisés e Elias, que já estavam na presença do Senhor, apareceram para conversar com Jesus. Profetas que foram arrebatados, acreditamos, pela nossa Bíblia. Elias foi arrebatado, e acreditamos que Moisés, ao subir ao monte, foi arrebatado antes de chegar na terra prometida. E eles apareceram para Jesus após o momento do resplandecer do brilho. E quem estava vendo? Pedro, Tiago e João. Porque eles eram íntimos de Jesus. Eles estavam vendo a glória, o milagre acontecendo, o impossível acontecendo, porque eles estavam sendo íntimos. E para você alcançar essa intimidade, você deve estar próximo. Você deve ser amigo. Você deve viver plenamente.
Você deve viver com a graça de Jesus em você. Você deve entender que é pecador. Mas se você peca, você pede perdão. Se você xingou, você pede perdão. Você é humano. Você nasceu pecando. Você nasceu do pecado. Nós nascemos do expulsar do Éden. Nós nascemos de um pecado, nós vivemos de um pecado, nós somos descendentes de um pecado. Mas nós somos criações de um Deus maravilhoso. O pecado não vence a criação de Deus. Por isso Jesus veio para te dar o dom do perdão, o poder do perdão. Você entende? Após isso, você acha que acabou? Quando os 3 discípulos viram Moisés e Elias, Pedro logo se atinou, porque Pedro era para frente. Pedro logo se atinou e foi: e aí, Jesus, quer que eu construa umas tendas? Quer que eu faça uma barraca aqui para você? Outra para Moisés? Outra para Elias? E não ligou para ele, porque ele só queria ver aquela glória. Mas ele não estava entendendo ainda o que estava acontecendo ali. Ele estava com Jesus. Eles conheciam Jesus, Filho de Deus. Mas eles não tinham conhecido Moisés e nem Elias. Eles não sabiam que Moisés e Elias já tinham sido arrebatados. Para eles eram apenas homens que tinham subido ao monte e aparecido junto. Por isso, eles entenderam como sendo pessoas reais. Pessoas físicas chegando ali para conversar com Jesus. Por isso queriam montar tendas, queriam montar casas, para que eles se aconchegassem, sendo que a casa deles já era o céu. Então, neste momento, Jesus, como sempre, calmo, sereno, não fala nada, só olha para Pedro e ele deve ter dito, eu penso: calma, Pedro, calma, calma, não te afobes. Tu não faz ideia do que está acontecendo aqui. Tu não faz ideia de quem tu estás vendo aqui, de quem são esses 2 homens. Eu imagino que ele deve ter falado. A Bíblia não relata isto, mas neste momento, na continuação da história da Bíblia, vem dizendo que uma grande nuvem, como se fosse um vapor, que esbranquiçou todo o monte. O monte se tornou por uma nuvem. E dessa nuvem surgiu uma voz, dizendo: escutem este, pois este és meu filho, e ele diz a verdade. Era Deus. Quando Pedro, Tiago e João, homens comuns, escutam isso, eles abaixam, eles se fecham, se tremem, ficam com medo, pois vem uma voz do céu e está dizendo: este é meu filho que veio dos céus para estar na terra com vocês, confiem na palavra dele. Você entende? Mas quando eles abaixam a cabeça com temor, com medo, sem saber o que era, Jesus vem, coloca a mão sobre eles e fala: Pedro, Tiago, João, levanta a cabeça e pode olhar novamente. Quando eles abrem os olhos, passa o medo. Elias, Moisés, a nuvem com Deus já tinha se passado. Eles não conseguiram pegar a glória de Deus. Eles não conseguiram ver Deus. Eles não conseguiram conversar com Deus. Eles não conseguiram conversar com Moisés e com Elias. Eles não souberam aproveitar o momento ao qual Jesus quis levar eles. E eu quero dizer com você, você está aproveitando o tempo
que Jesus quer te colocar com Deus? Você está conseguindo entender o plano espiritual em que Jesus quer te colocar? Você está conseguindo sentir quando o Espírito Santo está perto de você? Você está conseguindo sentir quando uma palavra é direcionada para você por um profeta? Creio eu, no meu entendimento teológico, vamos falar assim, puxando para este lado agora, já que Deus está querendo que eu diga, que creio eu que quando Tiago, Pedro e João foram levados ao monte junto com Jesus, Jesus tinha o plano de mostrar para eles verdadeiramente quem era o pai dele e de quem ele era. E Moisés e Elias vieram para completar esta promessa, para completar essa certeza, para que não houvesse dúvidas. Mas também acredito eu que Jesus, como sendo Filho de Deus, ele também é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabia que iria morrer na cruz, pois este era o plano. E ele queria deixar que esses três fossem os seus discípulos após a morte, para propagarem a palavra dele sem medo, e para por ele fazerem milagres. Quem mais pode ensinar sobre milagres, sobre falar de Deus, sobre as promessas, sobre o poder de Deus do que Elias, do que Moisés na Bíblia? Quem viveu mais promessas? Quem viveu mais? Quem fez mais milagres do que esses dois? Quem foi mais íntimo de Deus desses dois? Eu não sei te dizer. Eu, como homem, não sei te dizer. Alabastro celarachebas. Mas eu acredito que um dia chegará um Moisés, ou chegará um Elias, ou chegará um Isaías, ou chegará um Samuel, ou chegará um amigo teu, ou chegará o teu pastor, ou chegará uma pessoa que você não conhece, mas que conhece a Deus, que conhece o Espírito Santo e que tem o Espírito Santo, e que irá te profetizar uma palavra ao qual você precisava. Mas você, é aí que eu quero que você entenda, que você chegue no ponto. Você conseguirá pegar a promessa? Você conseguirá sentir ou ficar com medo? Ou você vai olhar de frente e vai conversar, e vai ver, e vai entender, e vai compreender, e vai começar a fazer, e vai começar a gritar, e vai começar a glorificar, e vai começar a fazer, glorificar, gritar, fazer, glorificar. O que você vai fazer? Eu espero que você levante a cabeça e veja Jesus, Moisés, Elias e Deus falando. Eu não espero que você levante a cabeça e veja só Jesus. Humano, físico. Eu espero que você veja toda a glória que Jesus quer te mostrar, que você perceba isso. Mas para isso nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos estar reto, firme na palavra do Senhor. Assim como muitas gírias do mundo atual tem, meu papo é reto. Jesus, Deus, ele fala com você assim: o meu papo é reto. Pega na minha mão, palavra de homem. Minha palavra vale mais do que um fio de bigode. É isso que Deus fala com você. Deus não vai mudar a tua história, porque a tua história já foi escrita no livro, certinha por Ele. Então não fique pedindo para Deus mudar a sua história. Peça para Deus abrir os seus olhos, e para que você não perca a história que Deus escreveu para você. É esta a mensagem que eu tenho para te dizer.
Não perca a história que Deus escreveu para você. Tá bom? Você confia em mim? Você confia em Deus? Você confia em Jesus? Se confia, digita para mim. Eu confio em Deus. Eu confio a minha vida a Deus. E a promessa de Deus chegará à tua casa. E a dádiva eterna da vida, da bondade, do amor do nosso querido Espírito Santo chegará até você. Fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no meu canal, você que assistiu até o final, por favor. Ajuda muito, é só clicar no botãozinho que está aqui. Se você não é inscrito, ele estará preto. E preto é coisa do inimigo, preto é coisa do diabo. Está retirado no nosso nome, das nossas vistas, pela promessa e pelo sangue de Jesus, não é não? Então eu quero que esse botãozinho fique vermelho, que é pelo sangue de Jesus. Tá bom? Um beijo, meus amados.